Boa noite, libertários. Esse é o Liberanon, canal onde falamos sobre tecnologias pela liberdade. Hoje temos um convidado especial. Esse episódio de hoje a gente vai falar sobre Nano, Bitcoin e como isso afeta a nossa vida, como que podemos fazer para utilizar isso em prol da liberdade. Bom, boa noite. Boa noite. Spark. Esse é o seu nome, né? Isso. Seja bem-vindo ao Liberanon. Esse é o nosso primeiro episódio de entrevistas. Eu que agradeço. Estamos ainda trabalhando aqui com o formato. Quem tiver ideias aí, quiser deixar um comentário pra gente aí sugerindo alguma coisa, criticando, por favor, fiquem à vontade. Aos pouquinhos a gente vai construindo um programa melhor. A ideia é a gente ter uma conversa aberta aqui, sem muita restrição, falar um pouquinho sobre sua história, sobre Nano. Eu trouxe aqui, eu anotei algumas críticas do pessoal que saiu do canal aí sobre a Nano. Vamos ver o que você tem para dizer sobre isso. E depois tem um negocinho legal que a gente vai falar depois. Então, por favor, se apresente. Pois bem, eu sou o Spark, eu sou desenvolvedor, então faz alguns anos aí que eu tô nesse mundo de desenvolvimento de software, meios de pagamento, toda a parte de desenvolvimento web, aplicativos, todo esse realmente desenvolvimento assim para empresas, né, indústrias e coisas assim. E recentemente eu comecei a contribuir com projetos open source de criptomoedas e acho que faz mais ou menos um ano, mais ou menos, eu conheci... Isso é um celular de alguém. Faz mais ou menos um ano que eu conheci o projeto da Nano e eu comecei a contribuir com código, com revisão de código, participar da comunidade, criar projetos ao redor da moeda. E eu também participo do Cypherpunks Brasil, que é um braço do movimento Cypherpunk internacional, que é onde nasceu o Bitcoin, né? Onde a gente foca em tradução de artigos e também a disseminação do conhecimento sobre privacidade, sobre o uso de software para você manter a tua identidade, ali você ter sistemas de reputação, você conseguir fazer sistemas sem precisar de confiança, trustless, né? Uhum. E Spark, te perguntar, qual é o objetivo do Cypherpunks, desculpa. Acontece. tô com isso na cabeça, o mundo libertário ontem zoou geral. Tá bem, mas ele vai trazer o Spike. Quem? Não sei, um Cyberpunk. Cyberpunk não é jogo de videogame, cara. Vocês ouviram aqui primeiro. O criador do jogo Cyberpunk vai vir aqui falar com o Liberanon. Aqui, pessoal, convidar vocês. Liberanon, a gente vai ter uma conversa bem bacana aí sobre a Nano com o Spark. Então vocês ouviram aqui primeiro. O criador do jogo Cyberpunk vai vir falar de anão com o Spark. Tá bom, vamos parar de avacalhar. Ele não é Cyberpunk. O que ele é? Cypherpunk. Cypherpunk. A diferença vocês vão descobrir amanhã. Porque nós não sabemos. Acontece, direto, inclusive. O objetivo dos cypherpunks é privacidade e proteção da propriedade privada por meios eletrônicos, né? Isso no meio virtual. Tem outros meios, outras frentes, outros movimentos que focam no mundo real. Os cypherpunks eles focam no âmbito virtual da coisa. Me corrija se eu estiver errado, por favor, mas Cypher tem a ver com criptografia. Com cifra. Entendi. Então o Cypherpunk foi um dos primeiros caras que começaram a utilizar a criptografia com esse pensamento mais pró-liberdade, com esse pensamento mais... trazer a custódia daquilo que é teu para você, né? Você tem custódia sobre as suas informações pessoais na rede social, custódia sobre o seu dinheiro na wallet, custódia sobre sua localização no app de mapa, essas coisas, que nem o Google, por exemplo, é dono da sua vida. A gente está até comentando hoje, né, Chico? O Google é dono da sua vida. Então, você ter um ambiente trustless significa que você tem a custódia sobre aquilo. Você tem a responsabilidade sobre a sua informação. Com quem você vai dividir ela, com quem que você vai transferir o valor, se for dinheiro, no caso. Né? Inclusive, essa diferença entre privacidade e sigilo, né? Algo que é sigiloso, um segredo, né? Ele é só teu. E algo que é privado, ali, que você tem uma privacidade sobre aquilo, você tem controle com quem você compartilha aquilo. Não é aquela coisa, ou a informação é fechada e só eu tenho, ou a informação é aberta e todo mundo tem. Não, você pode escolher com quem você compartilha ela, né? Esse é a premissa da privacidade.
Eu queria conversar um pouco então sobre, se você puder passar pra gente uma historinha rápida aí do Bitcoin, né? Você tendo esse ponto de vista diferente vindo dos bastidores do Cypherpunks, como tudo começou. O que seria diferente do que todo mundo já ouviu da história? E como que a gente chega na Nano? Qual que é a proposta da Nano depois? Então, Cara, assim, os Cypherpunks, por estarem pensando na questão de privacidade, na questão do dinheiro, porque os Cypherpunks, querendo ou não, são todos libertários, né? Então, a ideia deles por era... definição, né? Por definição, né? A ideia deles era tirar o controle monetário, né, da mão do governo. Então, o objetivo de criar algo como o Bitcoin é muito antigo. O pessoal já está aí há uns 30 anos tentando fazer isso. E ele serve como ferramenta para você poder ter o controle do teu dinheiro. Ele serve como ferramenta para você poder desviar das fraudes, maiores fraudes que tem na da história, que é o sistema de reserva fracionário e a moeda inflacionária também, né? Que é o imposto por inflação, né, como diriam. Só um paralelo, pessoal, a gente vai ter outros vídeos falando especificamente sobre isso, mas quem nunca ouviu, eu acho que a maioria já ouviu, mas quem nunca ouviu esses termos, né, reserva fracionária, quantitative, como é que é? Quantitative easing. Quantitativity... Quantitative easing. É um termo trava-língua americano aí, que basicamente significa dinheiro a fundo perdido para gerar inflação e monopólio e cartel, enfim. A gente vai falar sobre isso no futuro. Isso aí é tipo as garras do sistema. Do sistema na gente. O pior jeito de você escravizar um povo é você usar a inflação e trabalhar e obrigar o fluxo da moeda controlada, centralizada. Você gera dívida perpétua, né? Exatamente. E além de dívida perpétua, você ainda impulsiona o consumismo, né? Que gera desperdício. A preferência temporal. Né? Preferência temporal errada, né? Então a economia tem eco no nome por um bom motivo, que eco é recurso. Tanto que a gente tem, né, a ecologia, né, a lógica dos recursos naturais, né? Então a economia seria você ter a métrica dos seus recursos. Né? Como que entra essas moedas, as criptomoedas, elas foram criadas como uma ferramenta para você desviar desse tipo de fraude, né? E tomar o controle de volta do dinheiro para o povo. Né? Então os libertários em si, os cypherpunks, eles não são muito apegados, tipo, é o Bitcoin, é a primeira moeda, é o negócio... Não, eles querem buscar uma ferramenta que funcione. E é nisso que a gente, pelo menos a maioria dos cypherpunks aqui do Brasil, adotou a Nano como uma queridinha, assim, do grupo, né? Porque é a que melhor atende a proposta do white paper do Bitcoin. Né? No final das contas, a Nano, ela não está mirando em ser a melhor criptomoeda. Ela está mirando em ser a melhor moeda, ponto. Então ela está tentando bater no sistema da Visa, tentando bater no sistema da Master. Ela está tentando substituir a moeda fiduciária por algo que é de uma melhor qualidade, mais seguro. Né? Aquela lógica das 10 vezes, né? No meio dos startups, vocês têm aquela lógica das 10 vezes. Se o teu produto é 10 vezes melhor do que o outro, você nem precisa fazer propaganda. É óbvio que ele vai ser adotado. Né? Se ele for melhor em tudo, pelo menos em tudo, por quase 10 vezes, aí ele vai ser adotado. Em tudo, né? Exato, seleção econômica natural. Editor, por favor, coloca a Nano aqui atrás. Tudo azul agora. Tudo azul, que agora a gente vai botar o chapeuzinho de alumínio aqui, só falar de Nano agora. Vamos evangelizar Nano agora. Nossa. Por favor, então, vamos começar falando um pouco sobre a Nano. Eu entendo muito pouco sobre a Nano no nível que você entende, né? Se for comparar nível de código e tal. Eu entendo por cima a lógica, a proposta e tal, mas queria que você pudesse falar com o público de uma forma mais compreensível. Eu ouvi que ela mistura POS com POW, com ORV. Por favor, se puder dar uma paletada por cima, o que é cada um desses e por que a Nano é melhor? Então, hoje a gente tem algoritmos de consenso diferentes, né? E a Nano, ela utiliza o POW, ela utiliza o POS, mas não como algoritmo de consenso, porque o algoritmo de consenso mesmo dela é o ORV. O POW, que seria o Proof of Work, é o que foi criado pelo Adam Beck, né? Pro Hashcash. Ninguém sabe disso. Satoshi. Satoshi, tá.
O Adam Beck não é o Satoshi, tá? Eu não falei isso. Mas ele criou o Hashcash como um anti-spam para e-mail. Então você enviaria o e-mail, você precisaria ter a assinatura lá do Proof of Work para provar que você levou um tempo entre um disparo de e-mail e outro. Pra você não ficar spamando o servidor, né? E foi um protótipo muito bom para ele poder criar o sistema de Proof of Work e o Distributed Proof of Work mais tarde, né? Mas se eu puder te interromper rapidinho, o Proof of Work, por favor me corrija se eu estiver errado. O Proof of Work, ele basicamente é você ter que trazer alguma coisa material para a rede para poder provar que aquela computação foi feita. Por isso que tem essa crítica de falar do Bitcoin gasta muita energia, porque ele necessariamente tem que perder tempo fazendo aquele processo para poder dar nos 8 minutos lá. É 8 minutos? 10 minutos. Ele fecha lá fecha o bloco, quebra o código, quem quebra primeiro é recompensado, enfim. Mas ele tem esse apego ao mundo real, digamos assim, né? Essa é a proposta do Proof of Work. O Proof of Work ele tem por consequência o gasto energético, mas não por objetivo. O objetivo dele realmente não é o gasto energético, mas é tomar tempo. Tanto que o target do Proof of Work é os 10 minutos, né? Mas a ideia dele de tomar tempo é justamente ele ocupar o ciclo da máquina de forma com que você prove realmente que você está interessado em deixar a rede funcionando, mas não que ele necessariamente tenha que gastar energia, né? Isso é uma consequência que acabou acontecendo porque hoje você tem uma concorrência muito grande de várias pessoas competindo para pôr um bloco na blockchain. Porque tanto o POW quanto o POS, para eles funcionarem como algoritmo de consenso, necessariamente você tem que ter uma blockchain única. Eles não funcionam em DAG. Outro termo, né? DAG. Não, vamos com calma. O câmera, você que dá uma balanceada aí se a gente estiver entrando muito em termo técnico aí. Então, falando um pouco também sobre o POS, o Proof of Stake, como que ele se diferencia do Proof of Work? Então, nas redes que você tem uma blockchain única, você tem o Proof of Work, você calcula um número que tem uma determinada dificuldade, começa com um determinado número de zeros, né? Ele vai fazendo ajuste dessa dificuldade para bater os 10 minutos e pôr o bloco lá. O POS, por outro lado, você deixa uma grana congelada no servidor e a rede vai decidir um desses nós para poder validar o bloco, como se fosse o trabalho que o minerador vai fazer, né? Então, quando você está minerando via POS, você deixa uma grana parada, quem tem o maior stake ganha a maior recompensa proporcional ao stake que está parado lá. Se for um DPoS, mesmo esquema, só que as carteiras podem congelar o stake delas em algum node, não necessariamente tem que ser o dono do node, e ele recebe proporcional à quantidade de stake que ele botou para aquele servidor. Então, basicamente, quem mais tem, mais ganha no POS. Porque necessariamente as redes de POW e POS precisam de uma recompensa para incentivar o pessoal a usar, né? Bom, POW, POS é muito termo técnico, a gente vai falar sobre isso no canal com mais, né, de forma mais extensiva em outros vídeos. Mas só para aproveitar, por favor, explica então pra gente como que o ORV se diferencia desses dois e por que ele é melhor? Você acha que ele é melhor? Eu com certeza acho que é melhor. Então, por favor, explica pra gente o que é e por que a gente deveria se importar. O ORV, só existem duas moedas hoje, duas redes que usam o ORV, tá? Porque ele é um consenso, um algoritmo de consenso que acontece online, ele não acontece dentro do minerador, ele acontece pela comunicação entre os nós, tá? Porque no caso do ORV, que é o caso da Nano, não existe um minerador. Tem nós que vão acumulando assinaturas de outros nós até bater o quórum de 67%. Então você tem... eu tenho um bloco aqui da tua carteira e você assinou, eu validei o bloco, eu vou lá e digo, beleza, eu assinei e espalhei para todo mundo que eu conheço. Todo mundo que eu conheço vai receber esse bloco, vai ver, opa, essa assinatura aqui é do tal node. Vai contar quanto de stake que eu tenho, não de stake parado, mas de quanto pessoas que elegeram o meu node para ser o representante, digamos assim. Tipo DPoS. Tipo o que o DPoS faz. E ele vai contar essa galera e vai dizer, beleza, então 20% do stake da rede acabou de chegar aqui e dizer que esse bloco é válido. Então eu vou guardar aqui 20%. É o suficiente para eu solidificar esse bloco e gravar ele como confirmado? Não.
eu vou continuar esperando, vou continuar espalhando o voto para lá também com o meu próprio Node aqui, até que bata o quórum de 67%. Então ele é uma decisão distribuída, ele vai acumulando votos até ele chegar num bloco que não é conflitante com nenhum outro, não deu fork, não fez nada, que ele tenha 67%. Em caso de fork, o bloco que bater 67% é confirmado e o outro é descartado. O divertido da Nano também é que ela não usa uma blockchain única. Ela tem uma blockchain por carteira. Então quando acontece um fork numa blockchain dentro dessa block lattice, né, que seria relações entre várias blockchains, ela afeta uma carteira só. Então só o participante que tentou fazer maracutaia, que tentou dividir a grana, só ele vai ser afetado pelo aquele fork. Então, no caso do Bitcoin, ele descartaria a cadeia menor de blocos, né? E isso ia dar rollback de muita transação de muita gente. Enquanto na Nano não, ele só vai dar rollback de uma pessoa e não vai afetar mais ninguém. Então, nesse sentido, ele acaba sendo mais distribuído, né? O ARV é como um algoritmo de consenso na rede, não como um algoritmo de consenso interno, né? Tô tentando entender, vamos seguindo, o negócio é que é complexo, mas isso é bom porque se a gente tá tendo dificuldade para entender, quem quiser fazer mal pra Nano tá mais ferrado que a gente. Continuando, aqui tá tudo muito bom, né? Você falou sobre você, falou sobre o Bitcoin, tá tudo facinho, agora eu vou jogar você na fogueira. Opa! Tá bom? Eu conversei com o pessoal antes do vídeo, pedi algumas sugestões sobre críticas a Nano, por que a Nano vai dar errado, por que é um projeto que não vale a pena. E gostaria que você desse a sua opinião sobre isso, de primeira mão, cara que mexe com isso todo dia, se não me engano, trabalha com Nano, programador da Nano. Bom, a primeira coisa que eu escutei é que o pessoal fala que a Nano é muito suscetível ao ataque de spam, que o cara pode pegar e fazer um monte de pagamento e botar isso em loop com um bot e isso vai travar a rede inteira. Como que funciona com relação a isso? Então, aconteceu um ataque de spam desse há uns 3 meses atrás, onde um participante da rede começou a fazer várias carteiras com um saldo pequeno e começou a criar vários blocos, várias transações para carteiras que não existiam, com o objetivo de Quebrar a rede. entupir o HD e quebrar a rede, né? O bloco da Nano tem mais ou menos uns 260k por aí. Aliás, 260 bytes, não é nem K. Nossa, Então ele é pequenininho. Aham. Então, assim, não entupiu o HD de ninguém, mas no final ficou muita transação pendente que foi deixando os nós mais fracos, os computadores que estavam rodando ali mais fracos, foram desincronizando com a rede. Até o momento que não tinha, digamos assim, uma ordem, os nós não concordavam em quais os blocos que estavam sendo votados na hora. Aquele esquema de você pegar o bloco e espalhar para todo mundo e ficar aguardando os outros votos nele, aquilo ali fica dentro de um módulo do Node chamado Active Election Container. E eles não concordavam quais blocos estavam dentro do Active Election Container, entre um nó e outro. Como é que o spam travou a rede? Ele criou esses vários blocos, cada nó queria votar em blocos diferentes, então eles não se conversavam, até o momento que o negócio quase parou. Eu digo quase porque alguns blocos ainda estavam passando. A velocidade não estava nos 0.2 segundos, que é o normal da Nano. Você tem uma transação confirmada em 0.2 segundos, né? Tava... Pera aí que tem um cara com escapamento furado. Pode falar, por favor. Então, a velocidade não estava no normal, do 0.2 segundos, mas tinha algumas pessoas até tirando sarro, falando, poxa, durante o ataque de spam, um usuário da Nano sentiu na pele 10% da dor que um usuário do Bitcoin sente. Foi um negócio horrível. Mas ele foi de 0.2 segundos. Né? 0.2 segundos. Ele foi de 0.2 segundos pra quanto? De P2P, tá, carteira pra outra, meia hora. Meia hora. Então foi um ataque substancial. Foi um ataque fodido. Tá, então tinha um agente... Vocês sabem quantos agentes eram ou era um node só? Tipo assim, era o PCC, era o Partido Comunista Chinês. Assim, tentando foder. Na dúvida foram eles. A gente não sabe qual o node que iniciou a publicação desses blocos. A gente sabe que foram as 5 carteiras mais ou menos ali que começaram o ataque. E a gente até
começou a ver como que foi possível esse ataque na rede, é que é o seguinte, os nós não estavam concordando em quais blocos priorizar, porque a gente estava priorizando pelo Proof of Work. De acordo com o Proof of Work de cada bloco, você tinha a quantidade de work, né, a dificuldade daquele work que foi colocado naquele bloco, era usado para você priorizar os blocos dentro do Active Election Container. E isso estava dando muito ruim, porque você tem blocos com o mesmo número de work, ali, a mesma quantidade de dificuldade, mas que são de partes diferentes das várias blockchains, né, que ele estava processando. Então o que aconteceu ali foi que quando saiu a versão 22, foi criado uma priorização por quantidade de moedas que tem numa carteira, então o balance daquela carteira. E dentro desse balance, então, foi separado em vários Assim buckets. fica mais difícil de fazer o spam, porque o cara vai ter que ter muito dinheiro para poder ter balance o suficiente para as carteiras do spam contarem. É isso que é a ideia. Então, não necessariamente. Porque você tem pessoas que têm várias quantidades de balance diferentes. Então, a partir do balance, foi separado em vários buckets. Então, Balance é saldo, tá, gente? Aí você tem várias categorias de saldo, digamos assim. E dentro dessas categorias, os blocos foram priorizados por a carteira que foi utilizada, tipo, como é que eu vou explicar? É a carteira que foi menos utilizada, não questão de quantidade, mas questão de tempo. Então, por exemplo, eu fiz uma transação agora, você fez uma transação daqui 5 minutos. Se a gente fizer uma transação ao mesmo tempo, depois disso, a minha vai ter maior prioridade que a tua, porque a minha foi mais antiga, a última transação. Faz sentido, porque daí não tem como você ficar criando um monte de carteira e spamando. Olha, genial. Foi a menos utilizada recentemente, tá? Dentro de cada bucket. Uma pergunta da plateia aqui. Quando a gente cortou o vídeo, o pessoal começou a perguntar, por favor, como que... Se não me engano, a pergunta era se tem como utilizar desse tipo de ataque para questões de manipulação da moeda. Então. Tipo, eu tenho muita moeda, eu quero que a galera venda, fica desesperado por causa de um ataque desse, aí eu vou lá e compro um monte de moeda. Como que funciona isso? Eu acredito que o objetivo do cara que fez esse ataque foi esse. Só que enquanto a gente estava resolvendo o problema do spam, que subiu o patch, que daí começou a priorizar as transações legítimas, né? Enquanto o spam ficava no backlog sendo processado. Tem mais 3 ataques que eu gostaria de passar rapidinho. Eu acho que esse do spam era realmente o mais importante, porque, né, houve um certo rebuliço no mercado, isso afetou mesmo o preço. Não, só para concluir. Desculpa. Durante o ataque que a gente estava lidando com o spam, era para o preço ter caído. Ele andou de lado porque era out-season, estava todo mundo subindo. E a Nano ficou... Ou seja, foi uma coincidência boa que o cara tentou fazer um negócio no horário errado. Isso, e a gente já estava resolvendo o problema do spam, então foi visto com bons olhos a resposta rápida. Sim. Então a comunidade se juntou para resolver o problema. Claro. Porque essa parte boa do POS, né? Quem tem mais stake tem mais interesse em manter o negócio funcionando, enfim. É que não é POS, né? O interesse da Nano, do cara rodar um nó do Nano, é porque ele tem um comércio e ele quer receber na moeda. É a utilização. Sim. Então ele não tem nenhum interesse em multiplicar a moeda, porque ele não vai ganhar moedas adicionais. O que ele vai ganhar com aquilo ali é um meio de pagamento que ele não paga nada para transacionar, ele não tem taxa de transação, e resolve em 0.2 segundos e ele está com a transação confirmada. Ele não é um zero conf que ele vai ter que esperar 6 confirmações numa blockchain. Não, ele já tem a transação confirmada e finita e não volta mais. Ela é irreversível. Né? Entendi. Bom, só passando rapidinho, então, 3 coisas que falaram, né? Bom, fizeram uma crítica sobre a questão da descentralização, essa questão do POS que eu falei, eu sou ignorante no assunto, então, por favor, me corrija qual que é essa questão, se existe um problema de descentralização ou não. Escalabilidade, esse aí eu só estou mencionando, mas que meio que, né, é óbvio que tem escalabilidade, né? Não é uma Ethereum da vida, mas nem um Bitcoin. E isso também se encaixa, né? A questão das witness seriam quem roda o nodo, né? Não serem remuneradas. Como é que funciona isso? Tem escalabilidade, tem descentralização? O cara tem que ser libertário roxo para poder rodar um node? Como é que funciona isso?
Assim, o custo de você rodar um Node da Nano é relativamente barato. O que você vai gastar é o SSD. O gargalo da Nano é a velocidade de escrita do SSD. É o hardware. Então, Então, o que eu preciso para criar um Node? Só para começar. Tipo, virar um minerador da Nano, no sentido de servidor, né? Se você tiver um comércio, aquele computadorzinho que tem ali atrás, embaixo do balcão, ele já serve. Só precisa ter um SSD com 80 GB livre. Entendi. Então dá pra ir ali no mercadinho de Bocaiúva do Sul ali, Compra um que o SSD. cara vende salame com queijo ali, se o cara quiser botar um Node ali, ele consegue. Ele pode. Entendi. Inclusive vai ser bom pra ele, porque ele mesmo vai poder publicar os blocos dele na rede, né? Ele vai rodar a integração de um Pay Server ou a Light Wallet dele ali no PDV dele, né, no caixa. E ele vai poder publicar esses blocos. Isso se ele não for um comerciante menor ainda, ele pode usar a carteira do celular numa boa. Tá, mas qual é a vantagem em si que ele tem de rodar um Node? Por que ele se daria o trabalho de só não ter uma carteira dele ter um Node completo? A vantagem é ele poder publicar blocos por ele mesmo, porque até ele ter acesso... Isso deixa mais rápido? É isso que eu tô tentando entender. Isso deixa mais acessível, porque o problema é assim, como é que você vai executar comando no Node dos outros? Você tem que ter acesso ao Node do cara, tem que saber que ele tá online, tem que depender dos outros para estar conectado na rede. Tá, então você tá dizendo, tipo, ele é um pouco mais independente do que se, por exemplo, estiver usando Natrium, né, que eu acho que é a wallet mais famosa. Isso. Que a Natrium eu tô usando o servidor de alguém, eu tô usando o Node de alguém. Você tá usando o Node do Natrium. Tá, e a minha comunicação com aquele Node tem um caminho que pode ter algum problema de comunicação. Pode ter algum problema. Ou né, violação, alguma coisa, não. Ou o Node dele pode estar fora do ar. Violação não, porque senão ele não comunica com a rede e você não consegue fazer a transação. Então se o Node da Natrium estiver desligado, não funciona a carteira. Não funciona a carteira. Ah, tá. Então agora eu tô entendendo. Então, entendi. Então é independência. Isso, Saca, independência. entendi. Inclusive você pode configurar a Natrium para conectar num servidor local teu. Só que daí você tem que rodar um programinha da Natrium para fazer isso. Mas você roda junto com o teu Node ali, não tem problema nenhum. Entendi. E como que essa questão da descentralização e questão da escalabilidade, quais são os incentivos que mostram que no futuro que a gente trabalha aqui com priorismo. Então, quais são os pontos lógicos, os axiomas que a moeda apresenta que mostram pra gente que no futuro ela vai ser descentralizada, só puxando um pouquinho, estica aí. Ela vai ser descentralizada e ter escalabilidade para poder atender 7 bilhões de pessoas. A Nano, como eu falei, ela tá mirando para bater na Visa e bater na Master, né? Ela tá nem aí para ser a melhor blockchain, ser a melhor criptomoeda. Não, ela quer ser uma moeda, né? Então, assim, questão de utilização, a adoção dela é muito fácil. Você mostra para alguém funcionando a rede, cara, brilha os olhos, assim, é um negócio incrível. Você tem a questão também de divisibilidade da moeda, que ela vai até 30 casas decimais. Tem um argumento que diz que esse é o motivo dela ser fácil de fazer spam, mas agora o spam é despriorizado, né? Depois do patch, você pode fazer spam, mas você vai ficar esperando na fila infinita, né? E as transações legítimas vão passar na tua frente, não tem problema nenhum. Mas isso não atrapalha quem está entrando novo na rede? Tipo, digamos que metade da rede, eu tô pensando no apocalipse aqui, metade dos nodes estão fazendo spam. Digamos que alguém está realmente se dedicando a colocar 1000 computadores rodando, a gente já sabe que tem gente que tem esse interesse, 1000 computadores rodando node só para fazer spam, certo? E o Chico, lá de Bocaiúva do Sul, que vende nozinho, queijinho nozinho na esquina lá, terra de chão batido, quer rodar o Node dele, acabou de criar uma carteira nova, quer fazer a primeira transação. Como que ele não vai entrar na fila junto com o spam e demorar para entrar na rede? Como funciona isso? Pois bem, a fila do spam sempre acontece nas mesmas carteiras, né? Porque ele precisa ter o saldo para sair espalhando. E se ele não tem o saldo para espalhar, ele tenta passar de uma carteira para outra, o tempo do bloco de recebimento dessas carteiras também é utilizado para poder calcular a prioridade. Então, o spam, ele necessariamente vai ter um tempo muito curto entre um bloco e outro e vai ter a prioridade muito mais baixa do que o cara está entrando agora. Entendi. Então, só o fato do cara, entrei, alguém deposita 0,1 nano na carteira dele, ele já está lá em cima na prioridade. Essa que é a diferença. Quando ele for criar o bloco de recebimento, porque só ele pode criar blocos na carteira dele, né? Cada carteira é uma blockchain, e só o dono da carteira pode pôr bloco.
Por isso que as transações da Nano são 2 blocos. Um de envio e outro de recebimento. Muito Então, bom. é uma transação para 2 blocos e não um bloco com várias transações. É quase como uma blockchain de blockchains. A blockchain de blockchains. É a blockchain de blockchains. É, ele é um block Isso lattice. seria o ORV, Essa é a block lattice, Block Lattice. que é a estrutura de dados que o nó grava na base de dados. A gente vai ter que ter um vídeo só sobre isso. Bom, a gente começa, vamos entendendo. Só um pouquinho. A pergunta que eu mais vejo das pessoas curiosas sobre Nano é, mas você vai fazer, não sou eu que vou fazer. Jota já fez. Yuri, pode botar o Chico. Como que a transação da Nano é de graça? Por que ela é de graça? Como que ela é de graça? Porque, por exemplo, assim, o minerador do Bitcoin, ele ganha Bitcoin por minerar. O que o minerador da Nano ganha? Né? Então, por isso, como que ela pode ser de graça? Então, a Nano, você não minera ela. Existem 133 milhões de Nano. Né? Eu ia falar 21 milhões é o Bitcoin. É o Bitcoin. Então existem 133 milhões de Nano que foram distribuídos via Faucet quando ela foi criada. Então tem muito pessoal de país terceiro mundo ali que aproveitou. Faucet, só pra quem não sabe, como se fosse uma torneira de Nano. Né? É um site que você entra, clica lá e você ganha Nano. Isso antes da Nano ser a Nano. Então, se chamava High Blocks ainda e tudo. Então o pessoal que foi esperto naquela época conseguiu bastante Nano, porém é do interesse deles usar aquela Nano para poder fazer a moeda rodar. Então, de qualquer forma, o negócio funciona. Sim, e ficou super descentralizado isso, porque hoje a gente tem aqueles índices, né, o índice Satoshi de descentralização. A Nano ela é mais descentralizada do que o próprio Bitcoin. Sim. Em questão de, se for comparar o peso das carteiras versus o hash rate, né, das placas de vídeo, dos mineradores, né? Então você tem uma maior descentralização na Nano do que no próprio Bitcoin. Tá, então se eu for só dar uma resumida, antes de você, eu sei que você está respondendo a pergunta do Chico, mas só antes de você, se eu for dar uma resumida, então a Nano, ela não só tem uma transação de 0.02 segundos... 0.2. 0.2. 0.2. Ok. Então ela não só tem uma transação de 0.2 segundos, ela não tem custo nenhum para transacionar, e ela é mais deflacionária do que o Bitcoin, porque ela tem um número absoluto que nunca mais vai aumentar. Diferente do Bitcoin, que ele tem uma inflação na prática, ele tem uma inflação leve, que tem um halving a cada 4 anos e eventualmente não vai ter mais produção. Essa é a ideia do Bitcoin. Sim. A Nano já chutou a porta e falou assim, não tem inflação nenhuma, tá aqui todas as moedas, é isso e acabou. E, melhor ainda, não vai concentrar moeda em node nenhum. Porque como a validação da Nano não é feita por um node só, não é um node pegando bloco, botando todas as transações dentro e enviando, como ela é feita pela rede, em consenso, você não teria nem para quem pagar aquele Nano, se ela tivesse taxa. Você não saberia para quem pagar. Então a Nano ela fica sem taxa e o pessoal realmente roda o node por interesse de usar a moeda. Entendi. É o próprio interesse do comerciante em receber que deixa ele rodar o node ali. E é que é muito mais barato do que o aluguel da maquininha. Sim. É interessante. Pelo menos assim, gente, eu tive experiência, eu recomendo que vocês façam. Baixa a carteira. Yuri, mostra aqui pra gente, Natrium. Natrium.io. Natrium.io, mostra aí a carteira pra galera. Cara, baixa, consegue aí, compra no Binance da vida e transfere pra você ver. Cara, tem faucets. Você pode achar faucets online. Ainda tem? Dá pra conseguir uns Só que são faucets que não são da Nano Foundation. São faucets de pessoas que privadas disponibilizam que querem. justamente para poder distribuir a moeda melhor, até mostrar para as pessoas como é que funciona. Inclusive tem um site chamado NanoQuake, que você pode jogar Quake, e se você tiver uma quantidade de frags muito boa depois de 1 hora, você ganha uma quantidade de Nano. Ele é uma faucet ligada no Quake. Legal, gostei. Mas vejam, consigam um Nano aí, eu compro numa Binance da vida e transfere para sua conta. A hora que você clicar no botão, você levantar o mouse e caiu na carteira. É assustador, zero custo, imediata transação. Realmente, assim, quando você vê, e é mais deflacionário do que o Bitcoin. Da Binance eu não digo que vai ser imediato, porque a Binance sacaneia. Foi um exemplo, mas sim, Mas, se for uma carteira para outra, no caso. A carteira né? para outra é perfeito. É perfeito, é muito bom.
Mas só evoluindo, eu sei que essa conversa a gente consegue ir pra... Nossa senhora, tem chão demais pra falar aqui, né? Eu também tô meio doido aqui. Eu entendo um pouquinho dessas terminologias, pessoal, mas é um pouquinho comparado com realmente como funciona na prática ali. Então, assim, aos pouquinhos a gente vai falar mais da Nano. Nano, assim, ó, mora no meu coração. Acredito que tem outros libertários que também defendem ela, né? Eu acho que o Alexandre Porto falou muito bem dela uma vez. A Nano, pra mim, vai ser a moeda que vai dominar a adoção pelo comércio. Porque você dizer que tem adoção com gente minerando e gente apostando em casa de câmbio é uma coisa. Você ter a adoção de gente usando na prática no dia a dia é outra. Sim. Então, chegando nesse ponto, pra gente concluir que esse é o assunto que eu queria chegar. Tudo isso aqui foi pra chegar nesse assunto, gente. Por favor, editor, coloca aí pra gente o vídeo da Motherboard, How Bitcoin Became El Salvador's Currency. Coloca aí pra gente, por favor. Deixa a galera assistindo, depois volta aqui pra gente. In early June, El Salvador's President Nayib Bukele made a big announcement. That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Speaking to an opulent gathering of Bitcoin fanatics in Miami, Bukele said his country would be the first in the world to accept Bitcoin as national currency. People were shocked. Bitcoin is a cryptocurrency that's lost nearly half its value in just the last few weeks. But Bitcoin isn't entirely new to El Salvador. For the last 18 months or so, the tiny surf town of El Zonte has been running an experiment with Bitcoin. 3,000 people live here, and the only ATM in town is a Bitcoin ATM. Just before the president's announcement, I headed to El Zonte to see how Bitcoin is changing the community. The local leader of Bitcoin Beach says the donor's identity doesn't matter. Ahora es un boom en la comunidad, no tenemos que darle cuenta si funcionó o no. El Bitcoin se quedó por la comunidad. You've had people here in other communities who say this is a fraud or a robbery, a trick for the gringos to take my money. Sí, hay muchas personas diciendo que es una estafa. Hay estafas en todas áreas. Entonces este solo... Creo que solo las personas que tal vez no les guste el Bitcoin están empujando más para hacer creer esto, pero al final del día, cuando le descargas a una persona su wallet, le pones una porción. Si Bitcoin fuera malo, yo no quisiera andar en la calle. Sí. No, Bitcoin está cambiando a pasos gigantes las comunidades. Nesse vídeo eles mostram o Bitcoin sendo colocado como moeda de troca lá em El Salvador. E eles começando com um aplicativo chamado um grupo chamado Bitcoin Beach, lá na praia de El Zonte, em El Salvador, que eles começam a atrair o público e criar um comércio, né? Tipo, faz a rede, né? Então o pessoal que vende, o pessoal que compra, o pessoal que utiliza serviço e tal, para que todo mundo mexa com o Bitcoin e eventualmente está todo mundo mexendo com o Bitcoin. E o legal do vídeo, eu recomendo vocês assistirem até o final, o legal do vídeo é que ele mostra na prática o que o Hans Hermann Hoppe fala no Democracia, o Deus que Falhou, que é quando ele fala da preferência temporal e do movimento descivilizatório, né? Que a pior coisa que existe para uma civilização é você ter uma moeda de curso forçado e controle da inflação, porque isso gera... A preferência temporal, ela é algo que vai acontecendo instintivamente, né, com relação ao fato da moeda ser inflacionária. Ela vai perdendo valor, então as pessoas têm meio que um instinto de ir gastando, e ao invés de guardarem dinheiro e economizarem dinheiro e planejarem a longo prazo para construir, o planejamento é sempre a curto prazo. Eu preciso comprar uma bota, eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar um carro, eu preciso trocar o carro todo ano. Enquanto quando você tem uma cultura de moeda deflacionária, você consegue ver isso no vídeo, cara. Assistam esse vídeo. Cultura de moeda deflacionária, as pessoas instintivamente vão querer guardar dinheiro. Por quê? Por que eu vou gastar todos os meus bitcoins se daqui a uma semana ele vai valer 10% a mais? Se daqui a um ano ele vai valer o dobro? Por que eu vou gastar todos os meus bitcoins se ele vai valer o dobro ano que vem? Eu vou guardar. Então eu uso o que eu tenho necessidade para usar, que também esse é outro argumento keynesiano que é retardado. Mas daí ninguém vai comprar nada. Você vai morrer de fome, cara. Não, você vai usar para aquilo que é necessário na sua vida e vai ter um incentivo enorme para não gastar com besteira. Por quê? Você guarda o dinheiro, faz uma poupancinha, e a poupança é guardar o dinheiro que é teu na tua carteira. Não é investir, dar custódia para um banco, para um globalista aí, né? Não sei se você concorda comigo no que eu tô falando. E você não desperdiça recursos também, né?
Porque quando você tem consumismo, você desperdiça recurso natural. O pessoal vem dizer, o capitalismo detona florestas. Não, é o consumismo mesmo. E o consumismo é impulsionado pela inflação. Sim. Mas então, para concluir, Spark, eu queria te fazer uma última pergunta. Como que a gente pode trazer essa ideia desse vídeo que o Bitcoin Beat está fazendo em como é que é o nome? El Zonte. El Zonte é o nome da praia. Eles estão espalhando para El Salvador agora que foi aprovado, né? Como que você vê o que está acontecendo lá, de uma forma resumida, que a gente está corrido de tempo aqui, mas se o pessoal gostar, a gente pode continuar essa conversa depois. Como que a gente pode trazer isso para o contexto brasileiro e como que a gente pode trazer isso para o contexto da Nano? Assim, a Nano seria melhor para fazer isso do que o Bitcoin? Cara, com certeza. Porque assim, o pessoal que está usando o Bitcoin em El Salvador, eles estão usando a carteira custodial. Então eles têm a Strike lá, que seria tipo um PayPal. E você tem o teu saldo em Bitcoin com a Strike. E quando você faz uma transação, você está transmitindo dinheiro dentro do sistema centralizado da Strike, tipo um PayPal mesmo, transferindo de uma conta para outra. Você não está efetivamente fazendo uma transação de Bitcoin. Ele é como se fosse uma segunda camada, né? Sim. Mas não chega a ser uma segunda camada descentralizada, como seria o... Descentralizado não, mas hierárquico, como seria o Lightning Network. Da custódia da empresa Strike. Isso. E não uma transação de Bitcoin por si só. Então o pessoal realmente não está lidando com o Bitcoin. Tipo um exchange. O dia que esse pessoal precisar lidar com o Bitcoin e ver que a transação deles leva tipo meia hora para ter a primeira confirmação e subsequentemente mais 60 minutos para ter as 6 confirmações para garantir que é irreversível, né? Eles vão se decepcionar muito, porque o Bitcoin é muito lento. Mas também não vamos só bater neles, que eu acho que, assim, a gente tem razão no que você está falando, mas é um passo adiante. Vamos comemorar, ainda a gente tem que comemorar El Salvador, porque de qualquer forma a gente está falando de trazer bancarização para gente que não tem nada, para gente que não tem bancarização nenhuma, trazer o começo de uma mentalidade deflacionária para a galera. A Strike é centralizada, o Bukele lá é um ditador e ele vai controlar a Strike e vai cobrar imposto. Vai, mas ele já fazia isso antes, então pelo menos é uma evolução. Vai dar bônus de moeda que não existe, vai fazer o sistema de reserva fracionário. Sim. Porque ele está criando ali um bônus numa carteira que não é necessariamente Bitcoin. Sim. Então tem esse problema ainda. Eu imagino que a adoção do Paraguai vai ser mais benéfica para o mundo das criptomoedas do que El Salvador. Com certeza. E a questão assim, pelo menos eles estão introduzindo o povo de El Salvador às criptomoedas, né? Agora eles sabem que existe. Então eu não acho que El Salvador, do dia para noite, eles vão falar, não, agora a gente vai adotar Monero, vai adotar Nano, vai adotar qualquer outra moeda que seja de confiança por aí, né? Mas com o povo educado para usar a Strike, você partir daquilo para um Nano da vida é dois toques. Você cria a mentalidade do pessoal, tipo, mas eu não preciso usar necessariamente a moeda de curso forçado, eu posso usar uma outra moeda. Aqui no Brasil, o dinheiro é meu, tá na minha carteira. Essas são as coisas que vai pegando, né? Aqui no Brasil a gente tem até a PicPay, só que o PicPay ainda é em reais, né? Esse é um grande problema, o saldo dele ainda é em reais na carteira. Então o pessoal não está acostumado a lidar com conversão, com outra moeda, ou não está colocando os preços ainda em outra moeda, porque o ideal mesmo seria os preços em El Salvador não ser mais em dólar, mas ser em Bitcoin. Né? Então você ter a tabela de preços num restaurante em Bitcoin, em satoshis, né? Dependendo do nível de granularidade que tem ali. E isso não acontece. Então, Ainda. E como que a gente pode fazer uma iniciativa, como que você sugeria para o pessoal, né, para quem estiver tentando trazer essa ideia do que eles estão fazendo em El Salvador, aqui para o Brasil utilizando a Nano? O que eu estou fazendo, que inclusive tá todo mundo me falando, o cara chato da Nano de novo. Né? Mas assim, o que eu estou fazendo, além de contribuir com o projeto com código, claro, eu estou fazendo projetos satélite. Então, por exemplo, um Pay Server, que seria... Eu vou criar uma carteira só para receber um pagamento. Então eu tenho lá no meu servidorzinho que ele tem a carteira, ele tem a quantidade daquela venda. Quando o cliente paga, ele verifica a quantidade, vê se bateu, notifica a loja. Então o e-commerce já dá baixa do pagamento, já movimenta estoque, faz o que tem que fazer. E bate no programinha de novo dizendo, libera esse endereço para receber o próximo. Então eu tenho ali um pool de endereços, 5, 6 endereços. E à medida que o pessoal vai usando o e-commerce, ele vai gerando endereços novos se precisar, mas ele sempre tenta reutilizar esses para poder receber os pagamentos do site.
Então nisso você facilita, né, para o pessoal que tem e-commerce. Você pode ligar isso num software de caixa também, não, um PDV, né? Ou seja, é trazer a Nano para o contexto atual, contexto do mercado. E a Nano ela foi criada para ser usada no contexto de comércio no dia a dia. Ela não foi feita para o pessoal apostar no preço dela na casa de câmbio. Inclusive a gente recomenda que se tire a Nano da casa de câmbio, né? Sim. Então, mas para concluir, quanto tempo falta para a gente começar a ver o Nano batendo Visa e Mastercard? o limite teórico hoje da Nano seriam 7.000 confirmações por segundo. Limite teórico, sem limite de banda, sem limite de nada, os melhores Isso dos UCBs cartões. do mundo. Não, da Nano. Da Nano. 7.000 São transações 7.000 confirmações. por segundo. Só que a confirmação é por bloco, né? Uhum. E cada transação são 2 blocos. Então isso faria uns 3.500 transações por segundo. Ok, Teóricos, tá? 3.500 transações por segundo. Se o outro lado também receber o negócio. Porque você pode ter uma carteira que você manda coisa pra lá e ela não recebe. Tá fora da rede. É. Essa é a diferença da Nano. Você Ela precisa estar... funciona offline, não tem problema. exatamente, ela funciona offline. E, A gente vai ter que voltar a falar isso sobre outro dia, Não, cara. com É muito certeza, assunto. é muita coisa. Até o fato de você cortar a internet do mundo na metade, quando voltar, o Bitcoin Exato. perde metade O das Bitcoin transações. se ferrou, a Nano não. A gente. Nano não. Exato. Então, por isso que a Nano é a melhor Ela coisa. regenera. Ela regenera. É A o estrela Wolverine. do mar. É o Wolverine. É o Wolverine a do... Nano. Mas assim, Pô, acontece, é o super-herói ali, né? Mas mas assim, quantas transações por segundo tem uma Visa Mastercard da vida? A Qual que é o Visa- limite que vocês têm que bater? a Visa e a Master juntos hoje fazem em média 10.000 transações por segundo, Tá. no mundo inteiro. Aham. Como a Nano tem escopo global também, porque claro, você vai medir a Visa Estados Unidos, vai medir a Visa Europa, E quanto tempo demora a transação numa Visa Mastercard? leva em média 4 segundos. Então, 4 segundos. 4 segundos. Você põe ali o cartãozinho, Então, a digita a Nano- senha, dá ok, leva 4 segundos para validar. A Nano teria escalabilidade para aguentar 10.000 transações, ou seja, 3 vezes mais do que ela faz hoje, em menos de 4 segundos? Que seja 0.6? Hoje, eu acredito que a gente não tem os nodes potentes o suficiente para isso. A gente chega perto, a gente chega lá nos 7.000, que é o limite teórico. Em quantos segundos isso? É, menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo. Menos de 1 segundo. Ou seja, é 0.2, quase 0.3. o que toda a movimentação financeira tradicional do mundo, e 4 vezes mais rápido. Basicamente. Mais que 4 vezes mais rápido, né? É. Tá. E o que tá faltando pra gente poder falar assim, não, é melhor que Mastercard e Visa, joga esse cartão fora? O que tá faltando? Cara, falta teste na vida real, basicamente. Porque a rede já tá lá, ela já tá funcionando, ela já tem os esquemas de priorização. Cara, Porque vão ter updates no meio do caminho também, né? É. Assim como a Visa e a Mastercard não começaram em 10.000 transações do dia pra noite, sim. E mês passado, o que aconteceu? A gente limpou aquele spam que tinha no backlog. Porque ficou várias transações que estavam não verificadas, né? Mas a rede aos poucos foi verificando e sincronizando tudo de volta. Porque agora a gente tá com a mesma priorização em todos nós, né? sim. Quando ele limpou o backlog, começou outro ataque de spam. E ele foi processado como qualquer transação normal, assim. O cara tava tentando fazer spam, tentando criar várias transações, e a rede tava correndo mais rápido que o spammer. Sim. Então, Às vezes fazer uma priorização ali pelo node que tem mais movimentação, sei lá, tipo uma loja tem uma prioridade acima da minha carteira transferir pra você, por exemplo. Se a minha transferência demorar 2 segundos, eu não importo. tudo bem. Mas uma loja precisa que o negócio Sim. esteja rápido, uma exchange precisa que o negócio esteja rápido, uma transação internacional precisa que seja rápido. O ponto é que uma loja, normalmente ela vai ter um volume maior de transações. Sim. Só que ela também vai ter um saldo maior, então ela cai em outro bucket naquelas categorias. Então existe meios para chegar lá e até ultrapassar por muito Visa e Mastercard. Tranquilamente. Só que hoje, assim, o cara tá tentando fazer o spam de novo e não tá conseguindo, porque ele tá caindo num bucket lá embaixo. E quando ele cai nesse bucket lá embaixo, esse bucket limpa muito rápido também. E a Nano, ela pega daí, ele dá prioridade pelas primeiras transações na fila de cada bucket. Então ele vai pegar a primeira de cada bucket, processar, pegar a primeira e assim vai. Uma frase, uma coisa que você quer deixar aí pra galera. O que você quer que o pessoal faça? O que você gostaria de dizer? Cara, a frase que eu uso, assim, direto é: não deixe que a faculdade atrapalhe seus estudos. Essa é boa.
Exatamente. A internet Aprenda a aprender, não aprenda a estudar. A internet é exatamente. muito mais rápida que qualquer professor que tá dando a mesma aula há 10 anos. Então, cara, não deixe que a faculdade atrapalhe todos os estudos. Exatamente. Bom, pessoal, por hoje é só. E nos vemos na próxima. Muito obrigado. Então aqui, pessoal, fazendo um negócio meio roots aqui, mostrando a transação para vocês, a velocidade que é. Ó, isso aqui, ó, é uma carteira que eu acabei de criar, tem 0 saldo, certo? Eu vou colocar aqui para receber Nano. Então, por favor, senhor, mandar uma nanozinha aqui. Ele só escaneia o QR Code. Observem agora o saldo, ele vai clicar ali no botão. Ó, 0.1. Vou mandar 0.1 aqui, ó. Ó, mostra ele, ele vai mandar. Ó, manda 0.1. Uhum. Os dois juntos, clicou. Peraí. Peraí. Ah, sem local. Pronto? Foi. Foi? Cadê o foco? Chegou. Aí, chegou. Isso aqui foi mais... É porque eu tô na Wi-Fi, por isso que demorou. Tá. Na 4G ele vai mais rápido. Então aqui, ó, 0.1. Então vamos devolver. Enviar. Ah, pode voltar lá e arrastar pro lado só. Ah, só pra arrastar pro lado? Tá, peraí. Aqui. Isso. Então scan QR Code. Não, você dá enviar, você já tem tudo. Ah, tá, é verdade. Então peraí. Só enviar. Confirmar. Coloca minha identidade aqui. E olha aqui no dele. Ah, não vai aparecer o saldo, né mesmo? Aqui, ó, enviou. Não, mas aparece aqui, ó. E caiu, chegou. Pronto. Custo zero, gente, custo zero. O que eu enviei foi o que chegou. Exato.